Você já se perguntou por que tantas pessoas mais velhas, que até recentemente estavam cheias de força e energia, de repente falecem antes de completar 82 anos? A razão não reside em doenças cardíacas, câncer ou acidentes. Está em algo muito mais sutil, mas surpreendentemente subestimado. Uma longa experiência na área da saúde masculina, abrangendo mais de 3 décadas, permitiu ver que o verdadeiro objetivo não é apenas aumentar a longevidade, mas preencher cada ano com conteúdo significativo. Ao longo de muitos anos, trabalhando com milhares de pacientes e estudando os resultados de inúmeras pesquisas, foi possível identificar padrões que escapam à atenção da maioria dos especialistas. E se supusermos que um dos fatores mais significativos para a longevidade após os 60 anos não é a pressão arterial, o nível de colesterol ou mesmo o condicionamento físico, estamos falando de algo que os idosos raramente mencionam e que muitos rejeitam por vergonha, medo ou incompreensão. Qual é? Esse fator oculto, capaz de exercer uma influência tão poderosa na duração e qualidade de vida. A resposta a essa pergunta pode surpreender e forçar a repensar as ideias estabelecidas sobre envelhecimento e saúde. No mundo moderno, existe uma chave oculta para manter a energia, a independência e a acuidade mental na idade adulta, até os 80, 90 anos ou mais. E o que é especialmente atraente é que isso não requer medicamentos caros, exercícios extenuantes ou dietas complexas. Essa ferramenta já está dentro de cada pessoa, esperando para ser despertada. Em apenas alguns passos, você pode aprender métodos simples, mas revolucionários, que podem ser aplicados imediatamente para recuperar a vitalidade. É importante perceber a importância desse aspecto oculto da saúde e começar identificando uma das ameaças mais silenciosas, mas destrutivas, que os idosos enfrentam hoje. Estamos falando de uma epidemia silenciosa que rouba a vitalidade, enfraquece o corpo e encurta a vida muito antes do tempo. A perda de conexão com o prazer físico. Entre os idosos, observa-se uma epidemia silenciosa, o afastamento do prazer físico. Frequentemente, ao conversar com pacientes na faixa dos 70 e 80 anos, é possível notar uma tristeza silenciosa em seus olhos, uma resignação ao fato de que a vida se tornou menos vibrante, fria e isolada. Com o passar dos anos, chega a percepção de uma das mudanças mais sutis, mas destrutivas, que ocorrem com a idade. O gradual afastamento do próprio corpo, do prazer físico que antes proporcionava uma sensação de plenitude na vida. Os idosos não costumam falar sobre isso abertamente, mas esse fenômeno é generalizado, privando homens e mulheres de sua vitalidade, muitas vezes sem que eles percebam. A sociedade, como que em um sussurro, inculca uma mentira perigosa de que a intimidade, o toque e a expressão sexual são prerrogativas dos jovens. Assim que uma pessoa ultrapassa uma certa idade, é-lhe prescrito fechar silenciosamente a porta para essa parte de sua essência humana. Muitos idosos aceitam essa mensagem, acreditando que buscar ou desfrutar do prazer físico é inadequado, vergonhoso ou simplesmente impossível. Alguns desistem disso devido a mudanças físicas, outros devido a traumas emocionais ou perdas, e outros simplesmente não percebem que isso não é apenas possível, mas também necessário para manter a saúde ao longo da vida. Muitas pessoas não percebem que esse afastamento pode desencadear uma espiral descendente sutil, mas constante. Sem estimulação regular e necessária, o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais piora gradualmente. As vias nervosas responsáveis pela sensação de prazer começam a atrofiar, perdendo sua funcionalidade. O equilíbrio hormonal sofre alterações, inclinando-se em uma direção indesejável. Gradualmente, o corpo perde sua resistência e equilíbrio. E isso se manifesta não apenas na esfera sexual, mas também na mental, emocional e física. A qualidade do sono piora, o humor cai, a energia vital se esvai.
Com o tempo, até mesmo o sistema imunológico enfraquece, tornando o corpo mais vulnerável, e aumenta o risco de desenvolver doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, demência e depressão. O autor destas linhas observou repetidamente uma imagem semelhante. Homens e mulheres cheios de vida e energia perdem gradualmente seu brilho e vitalidade, não por causa de insuficiência cardíaca ou fragilidade óssea, mas por negligenciar a própria força vital que os sustentava. Não seria exagero dizer que o prazer físico, seja a intimidade consigo mesmo ou com outra pessoa, é uma das pedras angulares da vitalidade humana. Renunciar a ele por medo, vergonha ou falta de informação não apenas priva a pessoa de alegria, mas rouba anos de sua vida. No entanto, um raio de esperança ainda brilha. Reconectar-se com a própria fisicalidade, revivendo essas sensações há muito adormecidas, pode ser o ponto de partida para um processo de cura cuja profundidade supera as expectativas mais ousadas. Nunca é tarde para redescobrir a fonte inesgotável de prazeres que o corpo ainda está disposto a oferecer. Além disso, pode ser precisamente essa a chave para alcançar uma saúde robusta, aguçar a memória e alcançar uma estabilidade emocional sem precedentes. Mas o que confere ao prazer físico um poder tão único na proteção do cérebro, do coração e até mesmo da futura autonomia? Ao longo de muitos anos, o autor testemunhou mudanças sutis, mas impressionantes, ocorrendo com pacientes que, apesar da idade, mantinham uma conexão com seus corpos. A verdade que se tornou evidente é que manter o prazer físico, incluindo a autoexpressão sexual solitária, não é apenas um excesso, mas uma base vital para uma saúde robusta e longevidade. Isso pode causar surpresa, especialmente se a pessoa cresceu em uma sociedade onde esses tópicos são normalmente discutidos com constrangimento ou até mesmo vergonha. Mas as leis da biologia soam mais alto do que os preconceitos sociais, e elas contam uma história completamente diferente. Com a chegada da 7ª década de vida, o corpo humano passa por uma série de mudanças, incluindo a desaceleração da circulação sanguínea, a diminuição da atividade hormonal, o enfraquecimento do tônus muscular e a deterioração das funções neurológicas. No entanto, como mostram as pesquisas, a masturbação regular pode neutralizar muitas dessas manifestações negativas. Quando um idoso se entrega ao ato de autoexpressão sexual, mesmo na ausência de um parceiro, seu corpo responde de maneira surpreendente. O sangue corre para o cérebro, o coração e os membros, nutrindo tecidos que, de outra forma, poderiam sofrer alterações degenerativas. As endorfinas, esses hormônios da felicidade naturais, inundam a corrente sanguínea, ajudando a reduzir os níveis de estresse e proporcionando um sono tranquilo e profundo. Os níveis de testosterona, um hormônio-chave, aumentam moderadamente, o que ajuda a manter a massa muscular, a densidade óssea e a estabilidade emocional. Todos os fatores que são pedras angulares de um envelhecimento enérgico e saudável. Mas talvez o mais fascinante seja o impacto da masturbação no cérebro. Estudos neurobiológicos mostram que o prazer sexual estimula simultaneamente várias áreas do cérebro, apoiando os caminhos neurais associados à memória, à regulação emocional e às funções executivas. Em termos simples, isso ajuda a manter o cérebro jovem, flexível e cheio de vitalidade. O autor destas linhas observou como pacientes que adotaram essa prática demonstram um pensamento mais claro, maior criatividade e até mesmo uma visão mais otimista da vida, ao contrário daqueles que se resignaram ao inevitável declínio físico. No entanto, além dos óbvios benefícios fisiológicos, existe um lado mais elevado dessa questão. A masturbação na idade adulta, após os 60 anos, surge como um ato de autoaceitação, como uma oportunidade de provar a si mesmo que o corpo ainda merece carinho, amor e prazer. É um desafio resoluto ao estereótipo prejudicial que identifica o envelhecimento com o declínio. Pelo contrário, serve como um poderoso lembrete
de que a vida ainda pode ser cheia de sensações vívidas, experiências profundas e descobertas pessoais. Essa harmonia emocional consigo mesmo geralmente se torna um catalisador para mudanças positivas em outras áreas da vida, desde a melhoria da dieta até o renovado interesse pela vida social e até mesmo o aumento da motivação para a atividade física e o esporte. Quando os pacientes me procuram com a pergunta se o tempo para reviver essa faceta de suas vidas já passou, eu respondo a eles com uma confiança suave, mas inabalável. Nunca é tarde. Talvez o corpo precise de mais tempo, mais sensibilidade e um toque mais delicado, mas ainda é capaz de proporcionar sensações profundas e curativas que fortalecem o espírito e beneficiam a saúde, superando as expectativas mais ousadas. E é aqui que surge uma pergunta legítima. Se os benefícios são tão grandes, por que tantas pessoas mais velhas têm dificuldade em manter essa conexão vital? A resposta reside em uma série de equívocos enraizados e dolorosos. E são esses preconceitos que pretendemos dissipar a seguir. 3 mitos comuns, como ladrões traiçoeiros, roubam a energia vital de pessoas de idade avançada. A longa experiência trabalhando com idosos permitiu ao autor perceber como homens e mulheres enérgicos e cheios de força se tornam facilmente vítimas de equívocos imperceptíveis, mas destrutivos, que gradualmente minam sua força vital. Muitas vezes, eles nem sequer suspeitam disso, até que, um belo dia, percebem que se transformaram em uma pálida sombra de si mesmos. Essas falsas crenças não são meros equívocos inofensivos, mas sim forças poderosas e invisíveis que levam os idosos a renunciar a uma das fontes mais poderosas de saúde e alegria. Uma das ilusões mais tristes é a ideia profundamente enraizada de que, após uma certa idade, o prazer físico perde sua importância. O autor não consegue contar quantas vezes ouviu a frase "Estou velho demais para isso", dita com um sorriso triste e resignado. No entanto, a verdade é que a idade não priva o corpo da capacidade de sentir prazer, e a necessidade de intimidade e toque não desaparece. A idade apenas transforma as formas de expressar essa necessidade. Renunciar a essa parte importante de si mesmo, com base na falsa crença de sua insignificância, é como viver em uma casa com a luz apagada. É possível sobreviver, é claro, mas perde-se uma enorme quantidade de calor, cores e momentos maravilhosos. Outra ilusão angustiante, enraizada na consciência pública, é que a busca pelo prazer na solidão é supostamente algo repreensível. Muitas pessoas cresceram em uma época em que a satisfação das próprias necessidades era falada em voz baixa, com os olhos desviados, ou era vista como uma espécie de decadência moral, indigna de uma pessoa decente. Essas ideias antiquadas, como sementes venenosas, penetram profundamente na alma, formando grossas camadas de culpa que perseguem a pessoa, mesmo décadas depois. Mas permitam-me declarar com toda a franqueza e sincera compaixão. Cuidar do seu corpo, de suas necessidades e desejos, não é um ato vergonhoso. Pelo contrário, é um importante ritual de reverência à sua própria vida, à sua saúde e ao seu bem-estar espiritual. Além disso, existe um mito perigoso de que a preservação da energia sexual de alguma forma contribui para o acúmulo de força vital. Na realidade, é exatamente o oposto. A atividade sexual regular, incluindo a solitária, tem um efeito benéfico no corpo, estimulando a produção de hormônios, melhorando a circulação sanguínea e mantendo a saúde dos tecidos. Como um músculo que enfraquece com a inatividade, as partes do nosso ser responsáveis pelo prazer precisam de estimulação regular para permanecerem vivas, ativas e cheias de energia. Talvez o mais prejudicial de todos os mitos comuns seja a ideia errônea de que a saúde sexual existe em um vácuo, separada do estado geral do corpo. Na realidade, essas duas esferas estão inextricavelmente ligadas e interligadas de uma forma complexa que a ciência moderna está apenas começando a entender completamente. Cuidar de uma delas, inevitavelmente, tem um efeito benéfico sobre a outra,
enquanto negligenciar uma leva ao declínio de ambas. Reconhecer essas falsas ideias é um passo importante no caminho para recuperar a vida rica e enérgica que ainda está por vir. No entanto, o conhecimento por si só não é suficiente. É necessário ter um plano de ação claro e eficaz que permita reconectar-se com o seu corpo de forma natural, confortável e segura. É a isso que devemos passar a seguir, a um método de recuperação que restaura passo a passo a vitalidade sexual. Quando o autor começou a ajudar pacientes idosos a restabelecer a conexão com seus corpos, ele percebeu que muitos deles precisavam de algo mais do que apenas apoio e incentivo. Eles precisavam de um caminho concreto, não de ideias vagas e pensamento positivo, mas de um método real e prático que pudessem seguir com confiança. Assim surgiu o método de recuperação, um processo passo a passo, desenvolvido especificamente para o corpo em envelhecimento, que leva em consideração as mudanças relacionadas à idade e revive a conexão vital entre a mente e o corpo, que tantas vezes enfraquece com o passar dos anos. A etapa inicial é uma preparação cuidadosa, que requer atenção especial. Em primeiro lugar, é necessário criar um espaço pessoal onde reine uma atmosfera de segurança, conforto e ausência total de distrações. É importante estabelecer uma temperatura ideal no ambiente. Deve-se escolher o local mais confortável para relaxar, seja uma poltrona ou uma cama, e preparar um lubrificante de alta qualidade. Essas ações aparentemente insignificantes transmitem ao corpo um sinal poderoso. Ele é valorizado e o cuidado com sua saúde é uma prioridade. O próximo passo é alcançar um relaxamento profundo. É importante lembrar que isso não é uma competição, nem uma execução mecânica de ações rotineiras. Recomenda-se começar com respirações profundas e conscientes, permitindo que cada músculo do corpo relaxe e diminuindo o ritmo dos batimentos cardíacos. É necessário sentir como a tensão gradualmente abandona o corpo, como grãos de areia escorrendo pelos dedos. A simples presença no momento presente pode abrir as portas para sensações que talvez parecessem perdidas para sempre. Em seguida, vem a etapa de despertar a sensualidade. Nesta etapa, é necessário explorar suavemente as áreas do corpo que podem ter sido ignoradas por muitos anos: a parte interna das coxas, a parte inferior do abdômen, a região do peito. É importante tocar nessas áreas levemente, com curiosidade, evitando qualquer julgamento. Deve-se prestar atenção às menores reações do corpo. Essas respostas quase imperceptíveis indicam que o corpo ainda está vivo e ansioso por estabelecer uma conexão. Após a etapa preliminar de relaxamento, começa a fase de estimulação direcionada. Sem qualquer pressão ou expectativas intrusivas, a pessoa passa suavemente para toques mais perceptíveis, permitindo que a sensação de excitação se desenvolva organicamente, em seu próprio momento. A aplicação de movimentos lentos e conscientes, ao contrário de ações apressadas, cria uma profundidade de experiências que muitas vezes é perdida em tentativas agitadas. A essência não está em alcançar rapidamente o clímax, mas em desfrutar do próprio processo de exploração das possibilidades do próprio corpo. Em conclusão, há uma etapa de integração. Este é um momento apropriado para fazer uma pausa, respirar fundo e expressar gratidão a si mesmo por reservar um tempo e atenção ao seu próprio bem-estar. É necessário permitir-se sentir plenamente a sensação de despertar, não importa quão sutil ou forte ela possa ser. É neste reconhecimento silencioso que o processo de cura se enraiza. Esta abordagem não visa apegar-se ao passado ou aspirar a ele. Consiste em aceitar a si mesmo como você é no momento presente, com toda a sabedoria, força e ternura que vem com os anos vividos. E assim que a pessoa sentir até mesmo a menor faísca de reencontro consigo mesma, ela perceberá o enorme potencial que ainda está oculto dentro. No entanto, mesmo armado com as estratégias mais eficazes, o caminho para a restauração da vitalidade nem sempre é um mar de rosas. Existem obstáculos comuns que podem minar imperceptivelmente o movimento progressivo.
A seguir, veremos como evitar os erros que as pessoas mais velhas costumam cometer ao buscar longevidade e energia, superando as dificuldades, prever e vencer. Ao guiar as pessoas no caminho da recuperação, é importante lembrar que a transformação raramente ocorre em linha reta. É bastante natural experimentar momentos de incerteza, decepção e até desânimo. Tais situações surgem não por falta de um desejo sincero de curar, mas por cair inconscientemente em armadilhas que complicam o processo. A conscientização sobre possíveis obstáculos e o conhecimento de como superá-los podem ser o fator decisivo entre desistir de um objetivo e uma transformação completa da saúde e da energia vital. Um dos obstáculos mais frequentes são as expectativas exageradas. Muitas pessoas mais velhas acreditam que, seguindo todas as recomendações, elas se sentirão imediatamente como quando eram jovens. Quando isso não acontece, a decepção se instala. No entanto, é importante entender que o corpo passou por mudanças, e isso não é um fracasso, mas apenas um reflexo do curso natural da vida. Nesta situação, o sucesso não é determinado pela velocidade de atingir o auge do prazer físico, mas pela restauração da conexão com uma sensação de conforto, paz e presença consciente no momento. Mesmo pequenas melhorias indicam que o processo de cura está em pleno andamento. Outro obstáculo sério no caminho para a restauração da sensualidade é a inconsistência na prática. Assim como o fortalecimento dos músculos ou o desenvolvimento da flexibilidade requer exercícios regulares, a restauração da conexão sensual consigo mesmo precisa de atenção e cuidado constantes. Não se pode esperar resultados significativos dedicando tempo a este processo de vez em quando de repente surge o humor. É como regar uma planta de casa uma vez por mês e esperar que ela floresça abundantemente. É necessário reservar conscientemente tempo para tais práticas 2 ou 3 vezes por semana, percebendo isso não como um fardo, mas como uma manifestação de amor e respeito por si mesmo. O corpo certamente responderá a essa bondade, gradualmente surpreendendo com novas sensações e descobertas. Outro inimigo oculto neste caminho é a pressão excessiva associada à expectativa de resultados imediatos. Quando uma pessoa se concentra muito em alcançar um objetivo específico, isso inevitavelmente leva ao estresse e à tensão, restringindo os músculos e vasos sanguíneos que, ao contrário, precisam ser relaxados. É importante abandonar a ideia obsessiva de que cada sessão deve necessariamente terminar de uma certa maneira. Deve-se simplesmente desfrutar do processo, aceitando-o como ele é. Mesmo as sensações de prazer mais insignificantes e passageiras são pequenas vitórias que precisam ser celebradas e valorizadas, e não comparadas com as memórias vívidas dos anos da juventude. E, finalmente, em segundo plano, pode haver um sentimento de vergonha que mina imperceptivelmente todos os esforços. Muitos homens e mulheres carregam consigo antigas mágoas e complexos profundamente enraizados, que sussurram: "Isso é indecente", ou "Eu não deveria precisar disso". Se essa voz se manifestar, é essencial enfrentá-la com compaixão e compreensão, em vez de julgamento. É importante lembrar que buscar o prazer não é egoísmo ou tolice, mas sim uma parte natural de honrar o belo corpo em que vivemos. Superar os obstáculos no caminho para uma vida plena não é uma tarefa fácil, mas o resultado vale o esforço. Cada passo em frente, cada demonstração de paciência e bondade consigo mesmo fortalece não apenas a energia sexual, mas também o tônus vital geral e a resiliência do espírito. À medida que a confiança aumenta, a pessoa pode sentir-se pronta para mudanças mais significativas, uma restauração completa da saúde e da energia através de um sistema simples, mas eficaz, desenvolvido especificamente para esta fase da vida. As descobertas que estão por vir podem se tornar o fator transformador mais poderoso na vida. Em conclusão, deve-se enfatizar o direito de cada pessoa à prosperidade. O corpo, a saúde e a capacidade de sentir prazer não desaparecem com a idade. Eles se transformam,
mas não desaparecem. Retornar a uma vida plena não é buscar acompanhar a juventude, mas honrar a vida que continua acesa por dentro, a força que ajudou a superar décadas de provações e o espírito que não quer se render. Existem exemplos de homens e mulheres com 60, 70 e até 80 anos que reacenderam a chama que consideravam perdida para sempre. Junto com ela, encontraram saúde renovada, autoconfiança e alegria de viver. Todos merecem isso. Tudo começa com uma simples decisão de acreditar que ainda é capaz, digno e cheio de vida em todos os sentidos da palavra. Comece pequeno, sendo paciente e cuidadoso consigo mesmo. É importante lembrar que cada passo no caminho para a reconexão com o seu corpo é um passo para um futuro cheio não apenas de anos, mas de vida em cada um deles. A história de cada pessoa ainda está sendo escrita, e hoje você pode escolher um caminho de força, dignidade e plenitude para desfrutar.